Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou psicóloga e hoje o assunto que eu vim conversar com vocês é sobre a irritabilidade, a irritação, como um sinal. Como assim, né? Bom, fechados em casa, convivendo com as mesmas pessoas por um tempo longo, é comum que a gente se sinta, parece sempre no limite de explodir, né? Com aquela irritação que fica ali incomodando e atrapalhando as relações. E aí, geralmente, a gente atribui culpa pela nossa irritação aos outros. Como assim? Porque a pessoa não fez aquilo que eu queria, ou porque a pessoa, olha que absurdo isso que ela está fazendo, né? A gente atribui essa responsabilidade, essa culpa naquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas aí, nesse momento, eu queria conversar com vocês de uma outra forma, né? A gente pegar esses sentimentos, essa irritação e trazer para a gente e considerar essa oportunidade de autoconhecimento, né? De autocrescimento. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a raiva ou a irritação geralmente aparecem quando a gente se sente frustrado, né? Quando a gente tem uma expectativa, um desejo que o outro não consegue alcançar, não consegue cumprir. Às vezes ele não consegue porque ele não é capaz mesmo, não vai dar conta, ou pela situação em si, eu queria poder sair na rua todos os dias e fazer minhas coisas. Bom, isso não tem jeito, né? Essa frustração não vai ter como a gente resolver. Mas às vezes tem coisas que seriam possíveis de ser resolvidas. E aí, quanto mais a gente consegue ter clareza sobre aquilo que a gente precisa, sobre quais eram as nossas expectativas, e quanto mais a gente consegue comunicar isso com clareza para quem está ao nosso redor, melhor ficam as coisas. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa que você precisa fazer, mas você não comunicou para as pessoas ao seu redor, olha, eu preciso de um tempo parado para realizar tal tarefa. E aí você espera que a pessoa adivinhe que ela tem que te deixar quieta. E aí, de repente, a pessoa vem e começa a te perguntar um monte de coisas e você não consegue fazer, e você vai ficando irritado, e aí depois você dá uma patada na pessoa por qualquer outro motivo. Quer dizer, olha que confusão, né? Quando a gente consegue dizer para a pessoa, eu preciso muito fazer tal coisa e eu preciso de 40 minutos em paz, sem ser interrompido, a chance da gente se irritar já diminui, né? A chance de que a nossa convivência melhore é maior. Bom, e além disso, eu queria falar uma outra coisa, aprofundando um pouco mais, né? Aí não tanto no sentido interpessoal, mas no nosso sentido interno, né? A raiva e a irritação, ela pode ser uma capa para outras coisas que são difíceis de sentir. Porque por mais que seja ruim sentir raiva, quer dizer, às vezes é bom, né? Mas por mais que algumas pessoas possam achar ruim sentir raiva, a raiva ela nos dá força, né? A gente se sente... a gente fica ativo quando a gente está irritado, quando a gente está com raiva. É muito diferente de outros sentimentos que nos deixam mais frágeis, como, por exemplo, o medo e a tristeza. Então, geralmente, quando a gente percebe que a gente está num nível de irritação muito insuportável, assim, que nem a gente está se aguentando, provavelmente essa irritação ela está tentando encobrir, guardar ali, manter protegidos sentimentos mais difíceis para a gente assumir e lidar, né? Como, por exemplo, o medo, como, por exemplo, a tristeza. E quanto mais difícil está a irritação, mais esses sentimentos de baixo tão intensos, tão difíceis de lidar. Então, eu convido vocês a experimentar. Quando vocês perceberem que está faltando esse espaço aí dentro, né? Que não está cabendo, que todas as coisas estão ali, você está querendo explodir, eu convido vocês a pararem. É difícil, é muito difícil. Mas a ideia é parar fisicamente. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser até em pé. Respirar profundamente. Respirar várias vezes percebendo a respiração. E vai ser muito difícil. A vontade vai ser de sair correndo, vai ser de bater em alguém, de brigar com alguma coisa, porque a irritação quer que a gente saia dali a todo custo, não quer que a gente fique ali parado, né? É como se fosse uma camada assim de defesa que fala assim, afasta daqui, né? Então, esse esforço do parar e ficar, né?
E aí quando a gente para e fica, e a gente se mantém nesse contato lento e silencioso com a gente mesmo, trazendo essa respiração, deixando, né, as coisas aí sem controle, né, mais tranquilas, a gente pode deixar vir as emoções. A gente pode deixar que elas aflorem e que elas passem. Então, se a gente está muito triste, a gente pode chorar, a gente pode pensar em todos os motivos que a gente tem para estar triste e deixar que essas lágrimas lavem essas emoções que a gente está sentindo. Se a gente está com muito medo, a gente pode se sentir frágil, a gente pode ficar numa posição um pouco mais encolhidinha, a gente pode chorar, o que quer que seja que cada um aí faz quando se sente com medo. E a gente pode deixar isso existir dentro da gente, sempre respirando profundamente e sempre lembrando que daqui a pouco a gente sai dali, vai fazer outras coisas, tem outras pessoas ao redor, se não forem pessoalmente, são virtualmente. A gente não vai ficar constantemente mergulhado nessas emoções. A gente tem a capacidade de lidar com as nossas defesas, aí, de colocar as coisas de um jeito que a gente volta a fazer aquilo que a gente estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Mas a questão é que dentro desse parênteses, né, dentro desse tempinho aí, a gente pode permitir esse contato com as nossas emoções, a gente pode deixar que elas passem por nós, a gente pode deixar esse copo cheio esvaziar, né, a gente pode deixar isso se aliviar, para depois a gente retomar a nossa vida com mais espaço interno, com mais espaço até para resolver o que precisa ser resolvido, para tomar atitudes que a gente precisa tomar, ou então para suportar um pouco melhor aquilo que é do jeito que tinha que ser mesmo. Então, esse é o meu convite de hoje, de vocês experimentarem esse exercício.